Mas o meu problema, inclusive eu tava pensando hoje, que é essa situação com as crianças, sabe? Eu acho que é uma linha tão tênue isso daí, e tem uma população que, cara, eu não vou te falar que é medo, porque quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente sai correndo. Eu vou te falar que uma parte da população, assim, tem desgosto disso daí. E uma pessoa quando tem desgosto, ela quer acabar com isso, mano. Quer acabar com isso. Então, assim, eu acho que uma hora vai aparecer um cara e vai começar a ter voz pra essas pessoas e a gente pode chegar até perto aí, sei lá, mano, de um holocausto novo por conta de uma parada dessa, entendeu? Mas o Brasil é o país no mundo que tem mais assassinato de população trans. Eu tenho esse dado aqui, eu vou olhar, ele tá aqui. O assassinato de trans no Brasil ele é gigantesco. Eu acho que a hora que você fala das crianças, esse número pode aumentar. Por exemplo, vocês falou da escola, né? Vamos fazer aqui o advogado do diabo, né? Essa criança que é trans, ela pode ser um filho de um vizinho seu, um parente, alguém muito próximo que vai, se não tiver informação, pode ser o seu filho. Pode ser o seu filho, que vai ser espancado às vezes só porque ela é trans. Porque as pessoas acham que ser trans é ser ruim. Hoje, o discurso virou o discurso do... Por isso que no início eu falei, gente, eu sou cristão e eu não sou vinculado a nenhuma bandeira política. Porque o discurso, ele é de ódio. Ou você é do bem. Então, o medo que você está falando é o comportamento natural da sociedade, ele não é ruim. Porque o medo vai gerar fiscalização. Vamos falar de sexualidade na escola, mas vamos falar com responsabilidade. Não é, Mônica? Por que ela faz formação de profissionais? Você acha que qualquer pessoa pode falar de sexualidade na escola? Tem que ter um preparo. Então, por exemplo, uma pergunta para vocês e para todo mundo. Uma mulher trans, ela vai no ginecologista ou no urologista? Ela não fez a cirurgia, não retirou o pênis. Uma mulher trans que ainda tem que ir no ginecologista. Vai no urologista, pô. Tá vendo que gera Ela dúvida? tem um pênis, ela vai no urologista. E você acha que o profissional do SUS, eu trabalhei no SUS, você acha que ele tá apto? Você que treina profissional. Aonde que ela vai, ele está Mônica? apto a Aonde atender que ela um vai? paciente desse? Não tá. Ela não vai em lugar nenhum porque ninguém quer atender ela. E aí fica doente. E ela vai ter DST, ela vai ter uma infecção de urina que não é DST e vai morrer, vai fazer uma... Ninguém quer atender... Não tem como ninguém atender ela. Um plantão, quando a gente forma, quando eu cheguei em Uberlândia, eu ainda não tinha um know-how na psiquiatria na cidade, eu tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro, então eu fui dar plantão de clínico, numa UAI lá. E um dia lá era ficha, não era informatizado ainda não, né? Então, os pacientes iam na triagem, a enfermagem punha a ficha lá, aí a gente era 3 médicos, cada médico, cada plantão lá nessa época tinham 3 clínicos gerais. Uhum. Aí você pegava a ficha, aí um colega pegou a ficha e olhou assim... Nome social. Eu só atendo nome de batismo e nome de RG. Eu vou chamar pelo nome de RG, se não responder, eu vou pôr que não respondeu. Sendo que é lei, né? Sendo que já é uma lei. Se você coloca seu nome social lá, tem que ser chamado pelo nome social. Hoje nem vem mais o nome o RG, vem só o social. Nessa época ainda vinha o social grande e o nome no documento embaixo pequeno. Esse colega médico foi lá e chamou... Só que essa pessoa ela era instruída. Na hora que ela ouviu chamando pelo nome, ela já ligou o celular e começou a gravar, pelo nome de batismo dela, de registro no cartório, nome civil que ela tinha até aquele momento, que ainda não tinha conseguido mudar os documentos. Ela começou a gravar, aí ele chamou 3 vezes, aí na terceira ela levantou a mão e falou, olha, tem um nome social aí, eu gostaria de ser tratada pelo nome social. E eu só trato e fez aquela escrotice e não sei o que, não vou te atender. Ela chamou a polícia, fez o BO e ele teve que pagar danos morais. Eu sei da história porque isso repercutiu bastante no meu médico. Risco de perder o CRM então, dele? Isso é uma transfobia. Não pode. Agora, o que era o direito dele? Olhar. Aí é onde eu queria chegar na conversa. Os meus, eu não quero atender, porque eu não vou me sentir bem atendendo, porque eu não concordo, ele não é obrigado a concordar, mas ele tem que respeitar. Nós éramos 3 médicos. Ele poderia pôr a ficha e falar pra gente. Tanto é que eu fui lá e atendi, porque eu já era psiquiatra. Então, isso foi um ato de violência. Mas ele poderia recusar o atendimento? Isso aí ali poderia. Ali, no caso, ela tinha uma ficha verde. Não era caso de risco de morte. Entendi. Por conta aí, da nesse ficha. caso, ele poderia.
Agora, se fosse um risco de morte iminente, chegasse ele numa parada, se ele recusasse aí, ele seria penalizado, porque aí não pode, né? Eu já passei por uma situação dessa. Eu dava plantão lá no Rio de Janeiro. Vocês conhecem São Gonçalo? São Gonçalo é uma cidade bem violenta, fica do lado de Niterói. É uma cidade grande, quase, sei lá, 2 milhões de habitantes. Eu era o chefe do plantão. Cada plantão, o chefe é o responsável, não é o que sabe mais não, né? Eu era recém-formado, mas me botaram ganhava um adicional no salário. O chefe era só resolver problema. Você falou assim, deixa eu peitar essa bronca aí. Eu tinha uma vaga na UTI. Era exato, novato, é o cara né? que se vira. Pegar tudo. R$10 a mais no final. E aí chegou 2 baleados, junto. Eles vieram junto. Um era o assaltante, que tomou 8 tiros da polícia, e o outro era a vítima que reagiu ao assalto. O cara deu 2 tiros na vítima, a polícia passou e deu 8 tiros no assaltante. Eu tinha uma vaga da UTI. Subiu o assaltante. Porque eu fiz a avaliação do risco, ele tinha um risco de morte iminente, o outro também tinha, mas era menos. Os meus valores, o cara era um pai de família que tomou 2 tiros ali, estava trabalhando. O cara era vendedor, o outro era um assaltante. Só que ali é o Leandro médico, tira minha roupinha de valores, eu não fiz uma escolha. Bandido tem que morrer. Isso é problema da polícia, quem vai julgar o juiz. Eu não posso fazer... A família lá, você não pode deixar ele subir. Os enfermeiros e os outros colegas médicos lá do plantão falaram, Leandro, mas a vítima sobe. Eu falei, não, vai subir quem tá mais grave. Eu estudei medicina para salvar vidas e não para julgar e ver quem que eu salvo e quem que eu não salvo. Quem tá certo ou errado, né? Uma vida é simplesmente uma vida. O trans, ele tem o mesmo direito, né? Porque ele é trans, que a hora que ele vai ser atendido, igual eu falei aí do urologista, aí a resposta depende. Se ele tiver, por exemplo, com alguma lesão no pênis, alguma coisa específica, mesmo seja uma mulher trans, ela vai procurar o atendimento especializado. Agora, se for uma consulta de rotina para ver do bem-estar, ela vai no ginecologista. Então, assim, só que o nosso sistema de saúde não está pronto para atender essa população. Ainda, chega né? Você vai preparar um monte de gente, né? Um homem trans. Ela vai treinar. No ginecologista, grávido. Acontece. Sim, tem útero, né? Justamente. Então, ele quer ser chamado com nome social. Então, o que a gente tem que pensar? Os profissionais não estão preparados porque não tem na nossa grade curricular esse assunto de sexualidade. Eu fiz psicologia na UFO, em 2007 que eu formei, uma universidade federal. Eu não também se falava. Numa universidade federal nunca falou de não sexualidade. se falava de sexualidade. Eu fui aprendendo dia a dia no consultório. Então, começou a chegar crianças, adolescentes, pais falando assim... Conserta meu filho, porque agora ele quer virar gay. Então, quando a gente começou a ouvir essas crianças, esses adolescentes, eu comecei a perceber assim, poxa, eu vou ter que estudar sexualidade.